Bom dia, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly. Nessa segunda-feira aí trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo aí. Mídia esportiva ainda comentou aí, analisando aí o empate ontem, né, do Mengão. Vacilou no final aí, mas teve alguns lances polêmicos aí desse jogo aí, que alguns comentaristas aqui comentou aí e analisaram aqui o duelo. Vamos aqui para mais um vídeo, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos, nação. Vamos lá, vamos por partes então, começando exatamente pelo Maracanã. Tava 1-0, duas bolas na trave do Flamengo, mas Felipe Coutinho fez a festa da torcida vascaína no final. Vamos com Pedro Henrique Torre e as informações do Maraca. Valeu, pessoal, aqui no Maracanã para mais de 63 mil pessoas. Um clássico emocionante, com um gol no finalzinho. O Vasco arrancou um empate com o Flamengo, 1-1, tudo igual. E aí os times ficam não tão satisfeitos assim na tabela do Campeonato Brasileiro, especialmente o Flamengo, se mantém em quarto lugar, longe do líder Botafogo, a 8 pontos. O Vasco sossegado ali em oitavo lugar, 35 pontos. A torcida até saiu fazendo uma festa aqui no Maracanã. Um jogo muito disputado e quem fez o gol vascaíno foi Felipe Coutinho, depois que Gerson tinha aberto 1-0 para o Flamengo. Um jogo, como eu disse, bastante disputado. O Flamengo perdeu o Luiz Araújo logo com 15 minutos de partida, uma pancada no joelho direito. A Arrascaeta tinha sido poupado, entrou em campo e aí o Flamengo tentou trabalhar. Tinha Alexandro e também Plata, o equatoriano, como estreantes da noite aqui no Maracanã. Um primeiro tempo mais rubro-negro, mas terminou 0-0. O Flamengo teve chances com o Pulgar de cabeça, também o Plata na pequena área. Na segunda etapa, o Vasco tentou agredir um pouco mais o Flamengo, tentou ter algumas situações de gol, mas o Flamengo chegou a colocar duas bolas na trave, com Bruno Henrique e também com Léo Ortiz. Aí, posteriormente, o Gerson abriu o placar, 1-0, uma bela jogada, ele deu um chutezinho rasteiro do lado direito. Depois, o jogo parecia mais controlado, mas já depois dos 40 minutos do segundo tempo, uma bola ali perdida pelo Flamengo no ataque, contra-ataque rápido do Vasco. Pumita Rodrigues cruzou forte, bateu forte para dentro da área e Felipe Coutinho fez seu primeiro gol desde que voltou ao Vasco da Gama. Uma grande festa da torcida vascaína aqui no Maracanã. E ouvimos, claro, os personagens desse grande clássico, como eu disse, mais de 63 mil pessoas. A gente também tá muito feliz aí pelo resultado. Obviamente que a gente queria hoje a vitória, mas tenho certeza que esse empate também vai servir de lição e de aprendizado para a equipe. O jogo só acaba quando o juiz apita, né? É assim que funciona. Foi um momento que baixamos a guarda e sofremos o gol. Mas obviamente no vestiário estávamos aí, obviamente não tão felizes pelo empate, porque queríamos a vitória, mas demos força um para o outro, porque sabemos que logo mais tem um jogo importante e temos que estar 100%. Então é isso, agora o Flamengo volta suas atenções para a Copa Conmebol Libertadores. Tem jogo de ida já na quinta-feira, 19 horas, aqui no Maracanã. Transmissão ESPN com o Peñarol. Então o Flamengo se concentra para tentar recuperar, por exemplo, o De La Cruz, que não jogou essa partida porque está lesionado. Já o Vasco tem uma semana de tranquilidade para trabalhar. Próximo confronto, parada dura, Palmeiras, fora de casa, próximo fim de semana, lá no Allianz Parque. Boa, Pedro Henrique, muito obrigado. Então, os números da partida no Maracanã, muito mais posse de bola do Flamengo, 61% contra 39%. Mais finalizações rubro-negras, 17-9. Finalizações certas, foram 3 do Flamengo contra 2 do Vasco. Grandes chances, 7-1, esse placar em 7-1. Ações na área rival, 26 contra 8. E muito mais passes certos do Flamengo, 4-7-1 contra 2-7-0. A gente podia botar também bolas na trave, foram 2 do Flamengo. Mas é a cara do Vasco, né? Nessa temporada, um Vasco resiliente que consegue ir buscar o resultado, acredita até o final. E neste domingo, uma pitada especial foi o sabor de quem fez o gol, né? Coutinho entrou no segundo tempo para ser o salvador, porque a gente pode falar 1-1 para o Vasco. Vamos lá, a reportagem da Roberta Barroso.
Fã de esporte, o Vasco mais uma vez fez uma partida guerreira. Aos 41 minutos do segundo tempo, Felipe Coutinho marcou da partida, feliz com a situação, né? Do lado do Flamengo, é preocupante o Campeonato Brasileiro, né? Nessa quinta-feira você vai ver com exclusividade aqui na ESPN, o Pedro Henrique Torre até citou isso. Flamengo e Peñarol vai bem na Libertadores, vai bem na Copa do Brasil, mas no Brasileirão, nos últimos 6 jogos, uma vitória só. Foram 3 vitórias e 2 empates. A boa notícia, além do bom desempenho em boa parte do jogo, foi a estreia de 2 jogadores, né? Vamos ver como eles se saíram. O Alexandro e o Plata. Números. Primeiro o Alexandro, que conhece tão bem o Tite da seleção brasileira, né? 79 ações com bola, 4 cruzamentos certos, 60 passes certos, 2 desarmes e 1 interceptação. Foi primeiro e segundo em tudo isso. E surpreende porque ambos não jogavam desde o final de maio, né? O Gonçalo Plata teve 4 finalizações, foi o primeiro nesse quesito. Aliás, em tudo isso que a gente está vendo aí, foi o primeiro no Flamengo. Chances criadas 3, 18 duelos, 10 duelos ofensivos e 8 dribles tentados. Então, 2 bons reforços que estrearam neste domingo. Vamos ouvir no Maracanã, com um público extraordinário, 63 mil pessoas e uns quebradinhos. Tivemos um jogo entre Flamengo e Vasco da Gama, que o Flamengo dominou inteiramente. Eu chego a dizer que só deu Flamengo. O Flamengo foi dominante praticamente o jogo todo. Entretanto, minha gente, esse esporte se chama futebol. E como o Tite disse, uma das poucas coisas que eu concordei com ele na coletiva, do outro lado, embora tenha ficado nítida, mais uma vez, a disparidade de um time para o outro, de um elenco para o outro, o Vasco colocou um jogador que merece todo o respeito. Felipe Coutinho tem história no futebol. E num lance que o Vasco chegou no ataque, nas poucas vezes que o time do Vasco chegou no ataque, numa bobeira da equipe do Flamengo, o Tite ali na coletiva falou dos zagueiros ficarem, depois ele tentou dar uma consertada. Mas ele criticou o Léo Pereira, sim, senhor. Ele falou, os 2 zagueiros partirem, tem que ficar. Aí depois ele disse, não, foi uma falta, o time estava no ataque, teve o rebote, aí o Léo ficou por lá. Não é o caso, ele poderia ter voltado perfeitamente. O Tite tentou dar uma arrumada no meio campo, mas ele sutilmente, ele criticou o Léo Pereira, que ficou no ataque, fez a jogada, e aí é que vem o ponto. Ele poderia ter seguido na jogada. Provavelmente, ele faria algo positivo ali. Mas o que fez o Léo Pereira? Ele se jogou na área, tentou cavar um pênalti. O Tite disse que houve falta, sinceramente, na minha opinião, não houve falta. O Léo Pereira deu mole e o Flamengo, que já estava naquela meio devagar, porra, somos melhores, dominamos o jogo todo, perdemos pelo menos umas 5 oportunidades de gol, o Flamengo perdeu pelo menos umas 5 chances de gol. Vamos ganhar o jogo. Léo Pereira se joga na área, pênalti, não foi, professor, fica reclamando, e o Vasco vem e vai determinado para o ataque. E aproveita a chance que teve. Everton Araújo poderia ter feito falta? Poderia. A defesa poderia estar melhor posicionada, mas o time se largou todo para o ataque, achando que o jogo já estava ganho e que poderia fazer mais. E o Léo Pereira foi uma figura crucial nesse lance. Aí, o Felipe Coutinho, né, que foi muito bem no lance, porque o Pumita, ele manda a bola para dentro da área, mas foi uma bola difícil, porque foi um chute para baixo, a bola quicou e ganhou velocidade. Então não foi um passe preciso. O Felipe Coutinho é que mostrou que ele realmente é um jogador diferente,
porque ele teve a percepção de antecipar o Alessandro e de cabeça fazer o gol do Vasco da Gama. Para o Vasco, um empate com sabor de vitória e uma goleada, principalmente pelo fato do gol ter sido pelo Felipe Coutinho marcado, ele que está voltando para São Januário. Nada melhor para o Felipe Coutinho e para o Vasco da Gama, o Vasco conseguir esse resultado com um gol de empate marcado pelo Felipe Coutinho. E para o Flamengo, fica um gosto de uma derrota, porque ele dominou inteiramente a partida. Ele teve chances de ampliar. Os jogadores finalizaram mal na maioria das oportunidades. Uma delas, o Carlinhos, acabou chutando o gramado. Se eu estivesse narrando o jogo, eu falaria: que desagradável, Carlinhos. E foi isso. O Flamengo teve outras chances com o Bruno Henrique, num contra-ataque muito bem executado, mandando na trave. Teve um lance do Arrascaeta no primeiro tempo, que ele quis fazer algo diferente. O Flamengo também, muitas jogadas com um certo preciosismo, dominou, foi lá, fez 1-0, achou que o jogo estava ganho e foi castigado no final com o gol do Felipe Coutinho. Para o Vasco, olha, uma bênção esse resultado. E para o Flamengo, um grande castigo. Uma coisa eu concordo com o Matheus Bach, quando ele fala que o Flamengo jogou bem na quinta e jogou bem hoje. Eu acho que o Flamengo jogou melhor até hoje do que quinta. O Flamengo realmente fez um grande jogo. Mas o resultado, todos nós sabemos disso, na vida ele tem um peso muito grande. Se o Flamengo tivesse vencido por 1-0, os comentários seriam completamente diferentes. Dos dois lados, tanto do Vasco como do lado do Flamengo. Houve um empate e o Vasco saiu nitidamente vitorioso desse enfrentamento com o Flamengo pelas circunstâncias do jogo. E aí, o Tite e o Matheus Bach não responderam a uma pergunta que, na minha avaliação, ela é bastante pertinente. O Flamengo perdeu a maior parte dos pontos nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro e não jogou bem no Campeonato Brasileiro. E aí vem aquela situação que, sinceramente, me irrita profundamente. Por exemplo, quinta-feira, agora, o Flamengo venceu o Bahia e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Em algum momento, vocês ouviram alguém do Flamengo, o Tite, alguém na comissão técnica, era o Kleber que estava ali, falar de calendário, de cansaço? Não, né? Primeiro, porque venceu. E segundo, porque o Flamengo vinha de uma parada de data FIFA com muitos dias para treinar e descansar. Diante do que eles falam sempre na coletiva, então o Flamengo vai ter sérios problemas na Libertadores da América, minha gente. Porque os 2 jogos contra o Peñarol serão nas 2 próximas quintas-feiras. E no meio desses 2 jogos tem um jogo com o Grêmio em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Flamengo estará cansado, estará desgastado pelo calendário. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Por exemplo, o Matheus Bach falou ali, jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Isso acontece no mundo todo, né? Por exemplo, as equipes da Europa jogaram neste final de semana pelos campeonatos nacionais. No meio de semana, vai ter jogo pela competição continental. Vai começar a fase, agora nova, de liga da Champions League, Europa League, Conference League.
Aí no outro final de semana, volta o jogo do Campeonato Nacional. Aí no outro meio de semana, pode ter uma Copa Nacional, porque tem a Copa do Rei, tem a Copa da Itália, tem a Copa da Inglaterra, tem a Copa da Liga Inglesa, tem a Copa da Alemanha. Sempre tem jogo no meio de semana e no final de semana, em qualquer parte do mundo. A diferença aqui no Brasil está nos campeonatos estaduais. Campeonato estadual não existe em nenhum outro lugar do mundo, apenas no Brasil. E isso realmente infla o calendário. A solução para isso é muito simples. É só fazer o que o Atlético Paranaense faz há anos. Coloca uma equipe alternativa para jogar o campeonato estadual e deixa o time principal fazendo uma pré-temporada de 2 meses, se preparando para o restante da temporada, que continuará sendo assim, com muitos jogos. Vocês não estão acompanhando o noticiário das transmissões de televisão, da venda de direitos do Campeonato Brasileiro, as transmissões da Copa do Brasil, as transmissões da Libertadores da América e da Sul-Americana. Vocês têm ideia do quanto isso movimenta de dinheiro? É uma fortuna. Então, o negócio esporte, transmissões esportivas, ele rende muito dinheiro. E os clubes recebem boa parte da sua arrecadação exatamente desta fonte, a transmissão dos jogos de futebol. Então, se diminuir a quantidade de jogos, vai diminuir o dinheiro para os clubes e para os profissionais. Os jogadores vão ganhar menos, os técnicos vão ganhar menos. Todos que estão envolvidos nisso ganharão menos. Porque se você transmite menos jogos, você coloca um dinheiro proporcional. O que eu quero dizer é o seguinte, tirando os campeonatos estaduais, em todo mundo, é a mesma coisa. Aqui no lado, Copa da Argentina, Campeonato Argentino. Tem jogo. Você pega os jogos dos times argentinos, eles têm 20 jogos a menos que os times brasileiros na temporada. Por quê? Por causa dos campeonatos estaduais. O que se pode fazer no Brasil é diminuir os campeonatos estaduais. Acabar, eu acredito que não vai acabar, porque é uma questão cultural. Agora, diminuir os campeonatos estaduais. Fazer os campeonatos estaduais com a participação dos grandes com 1 mês de duração. Ele serviria para uma pré-temporada. E a partir de março, você tem os jogos dos campeonatos nacionais, campeonato brasileiro, no caso, e no meio de semana, as Copas. Copa do Brasil, Libertadores da América. Mas vai continuar tendo jogo quarta e domingo. Quarta e sábado. Quinta e segunda. Vai continuar. A não ser, só tem outro jeito também. O time ser eliminado. Aí joga menos. De repente é uma boa. Para essa galera que tanto reclama. Por exemplo, o Palmeiras agora. O Palmeiras está jogando uma competição, que é o Campeonato Brasileiro. Todo o foco do Palmeiras está no Campeonato Brasileiro. A torcida do Palmeiras está concentrada no Campeonato Brasileiro. O foco do Abel Ferreira e do seu grupo do trabalho é o Campeonato Brasileiro. Ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas pergunta se eles queriam estar só nesta situação. Só nesta competição.
É claro que não. É óbvio que não. Queria estar na Libertadores. Queria estar na Copa do Brasil na semifinal. Estou usando apenas o Palmeiras como exemplo, porque, de fato, ficando só no Brasileirão, ele se torna um seríssimo candidato ao título brasileiro. Mas eles queriam estar em todas, como todo mundo quer, porque rende dinheiro, rende faturamento, a torcida fica empolgada, isso gera várias fontes de receita. O clube fica mais rico, o clube fica mais poderoso, o clube pode contratar mais jogadores. Isso é uma coisa evidente. Então, esse negócio de reclamar de calendário é uma coisa que me irrita profundamente, porque esse assunto só entra em pauta quando o time perde, e no caso hoje para o Flamengo foi uma derrota para o Vasco, pelas circunstâncias do jogo. Quando ganha, não fala nada. O discurso é outro. Superação, nos superamos, os jogadores deram o máximo, esse elenco é demais, é um elenco guerreiro, conseguimos um grande resultado. Pois é. Então, é isso, minha gente. Essas desculpas do futebol são coisas realmente que irritam profundamente. O Flamengo hoje foi incompetente. Ele jogou bem, mas ele foi incompetente. Era para ter vencido o jogo por um placar bem maior. Não fez, foi castigado. Tomou. Felipe Coutinho, 1-1. Né? Então, parabéns ao Vasco da Gama e parabéns a todos da Cruz de Malta, que realmente comemoram um empate que foi sensacional. Né? E a galera tá aqui na bronca com o Tite, porque ele botou o Carlinhos primeiro que o Gabigol. Realmente, por pior que o Gabriel Barbosa esteja, ele não pode ser preterido pelo Carlinhos. Primeiro, porque ele é um jogador melhor do que o Carlinhos. Segundo, que ele é um jogador que tem muito mais peso e muito mais história no futebol, e no Flamengo nem se fala, do que o Carlinhos. O Carlinhos estar na frente do Gabriel Barbosa neste momento que o Pedro está fora, realmente é um fato que comprova que o Tite realmente tem uma birra com o Gabigol. Que não é nenhum santo. Ele apronta a beça, né? O Gabigol apronta pra caramba. Ele mesmo se colocou nessa situação que ele está. Ele despencou de produção. Mas, assim, neste momento, o Gabriel... Voltei. Neste momento, o Gabriel no banco, com o Carlinhos. O Bruno Henrique já é um jogador que está improvisado ali e está saindo até relativamente bem. Quando o Bruno Henrique não está, você obrigatoriamente, na minha avaliação, tem que botar o Gabriel Barbosa. Aí estão dizendo aqui, o Gabriel tá largado, não quer nada. É verdade, Theo Alves, você tem toda a razão. Mas ele largado e não querendo nada, ele é melhor do que o Carlinhos. Não dá para ler isso, né? Para quem coloca Gabriel no jogo, meu Deus, não gostei desse Léo Pereira, nunca. O cara não está nem aí para o Gabriel, isso é birra e acaba prejudicando o Flamengo. Esse, para mim, é um grande problema, Francis. Gabi de meia foi pior. Gabriel não quer mais, e você sabe disso. Mas, Josimar, o cara é atacante. A especialidade dele é fazer gol importante. O cara entra de meia e depois do Carlinhos. E ele vê o Carlinhos perder gol lá na frente. Calma aí, Josimar. Eu sou um cara que eu critico o Gabigol pra caramba, vocês sabem disso. Agora, hoje, eu não vou criticar o Gabigol, não, cara. Com todo respeito, eu me recuso a fazer isso. Hoje eu não consigo criticar o Tite, não. A culpa é totalmente dos jogadores.
Tite mexeu muito mal. Carlinhos e Gabriel juntos. Só que o Gabriel entrou de meia, para piorar, Cláudio. O Gabriel entrou de meia. Cara, o Carlinhos é muito ruim. No primeiro lance, ele foi chutar pro gol, chutou o chão. É horrível, gente. A verdade tem que ser dita. Ele é fraco, não é jogador para Flamengo. Ele estava no Nova Iguaçu, vocês precisam entender isso. A culpa não é do Carlinhos, a culpa é do Flamengo, que foi atrás dele e deu 3 anos de contrato. O Carlinhos não é o culpado. O Carlinhos não bateu na porta do Flamengo pedindo emprego. Foi o Flamengo que foi atrás dele lá no Nova Iguaçu. Culpar o Carlinhos não tem culpa. Culpa é de quem contrata, de quem coloca em campo, gente. A culpa é do Tite, a culpa é do Marcos Braz, que hoje estava mais preocupado fazendo campanha eleitoral para se tornar vereador novamente. E o pior, o panfleto dele é vermelho e preto. Por que será que é vermelho e preto? Não está usando as cores do Flamengo. É óbvio que tá, pô. É óbvio que tá. Isso beira o absurdo. O absurdo. Dia de jogo importante, clássico, o dirigente do Flamengo pela manhã fazendo campanha eleitoral para se tornar vereador do município do Rio de Janeiro, quando, na verdade, deveria estar focado única e exclusivamente no Flamengo. Não tem como dividir as duas funções. O Landim precisava acabar isso. O Landim precisava cortar isso pela raiz. Não cortou. Pelo contrário, apoia, motiva. E ninguém vai cobrar o Tite? O Tite tem que ser cobrado, gente. Não dá para normalizar esse tipo de situação. Botar o Carlinhos na frente do Gabigol, depois botar o Gabigol de meia, isso é sacanagem, pô. Isso é sacanagem. Eu não sou o cara que defende o Gabigol, que vocês sabem muito bem disso. Pelo contrário, um monte de gente vem reclamar, pô, você pega muito no pé do Gabigol. Não, eu falo aquilo que penso. Só que hoje eu vou culpar o Gabigol. Pô, eu vou ver até quantos minutos ele ficou em campo aqui, para ser justo, cara. Para ser justo, na boa. Espera aí, rapidão, eu faço questão de ver isso. Gabigol, o gol, vamos ver aqui. Pô, o cara ficou 7 minutos em campo, pô. E jogando de meio, vocês querem que o cara resolva? Ele pode resolver, porque ele é o Gabigol, tem estrela pra caramba. Agora, analisando o Gabigol nos últimos meses, ele não tá com tanta vontade assim. E o cara ainda se vê numa situação extremamente delicada. Ele está atrás do Carlinhos. Qual é a motivação que ele vai ter? Qual é a motivação que ele vai ter? Rapidão, galera. Deixa eu só responder uma pessoa aqui que é importante. Inclusive, é uma pessoa do Flamengo. Salve, salve, meus amigos. Eu sei que todo mundo vai meter o pau no Tite hoje. Mas se tinha uma coisa que o Flamengo não merecia, era não ganhar esse jogo contra o Vasco da Gama. O Flamengo jogou muito melhor do que o Vasco, mas muito melhor do que o Vasco, e acabou tomando esse segundo gol. Muita gente vai falar assim, não, mas o Flamengo recuou. Não, o Flamengo não recuou. O Flamengo tomou o gol do Vasco porque o Léo Pereira foi fazer bagunça lá na frente, graça lá na frente, e aí, justamente pelo lado dele, o Flamengo tomou o gol. Gol do Felipe Coutinho, né? Por que o Léo Pereira, nesse final de jogo, o que ele foi fazer lá na frente? Tentar jogada de efeito, tal? Não pode fazer isso. Não pode, entendeu? O Anderson Medeiros está falando aqui que colocar o Gabriel e Carlinhos é ficar com -2. Boa noite a você, Anderson. Vou falar mais sobre isso. Mas é impressionante, cara. É impressionante. Para que fazer graça lá na frente quando o Flamengo estava vencendo o jogo no finalzinho? No finalzinho, né? E aí toma um gol. Como disse o Chiesa aqui, o jogo estava na mão. O jogo do Flamengo estava absolutamente na mão. A sensação é essa, né, Fabrício? De derrota. Léo Pereira vinha fazendo um bom jogo e fez essa merda no final. É verdade, fez essa bobagem no final. Para que fazer isso?
Para que fazer isso? Cavou um pênalti ainda, uma coisa nada a ver. O Klaus não estava marcando absolutamente nada e não marcaria, porque não foi nada também. Não foi absolutamente nada. E aí, meus amigos, pelo lado dele, lado esquerdo da zaga, o Puma Rodrigues tem todo o tempo do mundo para parar e pensar, faz o cruzamento, o Coutinho ganha do Alexandro, para você ver como a defesa do Flamengo estava bagunçada no momento do gol do Vasco, né? Então, assim, foi uma coisa meio sem noção ali. Eu não sei se me lembrou muito Brasil e Croácia na Copa do Mundo, já que a gente está falando do técnico Tite. Me lembrou muito Brasil e Croácia. O Brasil, com o jogo na mão, entrega para a Croácia um empate no finalzinho. Mesma coisa aconteceu na partida entre Flamengo e Vasco da Gama na noite deste domingo. Jogo na mão do Flamengo, absolutamente na mão do Flamengo, entrega de bandeja ao Vasco da Gama por causa de uma irresponsabilidade, né? Uma completa irresponsabilidade, né? Sei lá, não sei se foi o Tite que mandou o Léo Pereira ir lá para frente, eu duvido disso, mas para que o Léo Pereira vai fazer uma jogada dessa no finalzinho, gente? E depois a culpa é do técnico, né? O Renan Portela, que é mesmo canal, está falando, tenho criticado muito, mas gostei do time. Lamentável o resultado, queria muito brasileiro. Gerson, craque do campeonato, concordo. Boa estreia do Alexandro. Gostei do Alexandro na estreia, gostei do Plata também. A cabeça do Léo Pereira estava no Rock in Rio, tá falando o Thiers. Não tem graça, né, Thiers? Ele foi fazer graça lá na frente e acabou dando no que deu. Até escrevi isso no Threads durante o jogo, né? Carlinhos e Gabigol, se for depender desses caras, estamos ferrados. Carlinhos chuta o chão, patético. Não dá, né? Ele pode ser até um jogador, um cara gente boa, tal, essa coisa toda, mas é um jogador muito fraco, não tem nível para jogar no Flamengo, né? Mas o Flamengo jogou bem, cara. O Flamengo jogou muito melhor do que o Vasco. Tem um resultado, tem algo que não podia acontecer, e o Flamengo não merecia que acontecesse, esse empate no Vasco da Gama no finalzinho do jogo, né? O Anderson Medeiros está falando que o garoto que entrou teve a oportunidade de fazer a falta. Everton Araújo, exatamente, deixou o contra-ataque seguir. Ele teve a oportunidade de fazer a falta. Me lembrou muito o gol da Croácia. Muito, muito. A nuance do jogo foi a mesma. O Brasil jogando melhor do que a Croácia, o Flamengo jogando melhor do que o Vasco, e aí toma um gol numa bobeira, cara, com o time indo para frente, com o zagueiro lá na frente. O que o zagueiro foi fazer lá na frente? Aí as pessoas falam assim, não, o Tite é muito retranqueiro, né? Ele segura o time. Não, pelo contrário, foi uma irresponsabilidade, cara, aquilo. O Léo Pereira não tinha nada que sair da zaga para fazer coisa lá na frente, para fazer graça lá na frente. Parecia que os caras queriam o segundo gol, né? E aí acabam tomando o gol do Vasco da Gama. É brincadeira, cara, é brincadeira. Assim. Eu acho que faltou um pouco de pragmatismo, faltou até um pouco de senso de resultado aos jogadores do Flamengo. Vamos ver o que o Tite vai falar na entrevista coletiva de daqui a pouco, mas faltou um pouco de cabeça no lugar, cara, de saber o que estava acontecendo ali diante do resultado. Deixem likes na live, mandem superchats para cá. Daqui a pouco a gente vai começar a ler as mensagens de vocês com mais ênfase aqui no canal. Deixem likes, mandem superchat para ajudar financeiramente o canal, tá bom, pessoal? Mas assim, para mim foi isso. O Flamengo jogou bem, gostei muito da estreia do Plata. Aliás, gostei muito das duas estreias, do Alexandre e do Plata. Agora, claramente, o Flamengo vai focar nas Copas, já que o Campeonato Brasileiro vai ficar claramente aí com Botafogo, com Palmeiras. O brasileiro está muito difícil, está falando o Thiers. Eu também acho, cara. Acho que dificultou bastante. A questão agora vai ser o Flamengo jogar as Copas. Porque tem um jogo com o Grêmio no próximo fim de semana. O Grêmio está mal. Vai ter um jogo com o Grêmio lá em Porto Alegre na semana que vem. Jogo das 11 da manhã, né? Porque o Grêmio não pode jogar à noite no seu estádio. O Fabrício Sérgio está falando aqui, sou crítico, mas hoje o time jogou muito bem. Esse empate tira o Flamengo da disputa. Não sei se tira o Flamengo da disputa, Fabrício. Mas, cara, deixa muito distante. O Flamengo tinha de ter vencido o jogo hoje. Agora vai ficando muito distante dos líderes. Mais uma vez, o que é uma vergonha não priorizar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo faz anos que prioriza as Copas, em detrimento da competição mais importante, que é o Campeonato Brasileiro. Já está na semifinal da Copa do Brasil, está nas quartas de final da Libertadores da América, vai jogar com o Peñarol, é muito mais time do que o Peñarol.
Estava vendo ontem o jogo contra o Rampla Júnior, né, do Peñarol. Nossa Senhora. O Peñarol goleou porque o time do Rampla Júnior é muito ruim. Mas, na boa, assim, nossa, Flamengo é favorito contra o Peñarol, não é possível, né? É que Libertadores é uma coisa muito diferente, mas o Flamengo é favorito contra o Peñarol. Agora, estou estupefato com a falta de senso de resultado dos jogadores do Flamengo. Faltou senso de resultado. Pô, chegar e falar assim, peraí, estamos ganhando o jogo, 1-0 é um clássico, cara. Não ia ser aquela moleza que foi aquele resultado de 6-1 no primeiro turno. Né? Foi um jogo complicado, o Vasco se defendendo, tal, aquela coisa toda, mas o Flamengo, um zagueiro curtindo uma de ponta esquerda, no final... Sem nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aqui conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se é novo, podendo ajudar, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino. O Flamengo entrará em campo agora novamente na quinta-feira, agora contra o Peñarol, partida válida aí pela Copa Libertadores da América.